Bom dia, pessoal. Vou entrar ao vivo aqui com vocês, mais meia horinha agora pela manhã. Vai dar tempo para a gente falar um pouquinho sobre assistência técnica em psicologia jurídica. Vou mostrar para vocês qual que é o trabalho do assistente técnico, como que esse trabalho vem sendo desenvolvido aqui, inclusive na prática, na consultoria, e conversar com vocês aqui, os presentes. Bom dia, Eliana já entrou aqui. Bom dia também os participantes, Nanda, Jacob, bem-vindo a todos. Pessoal que participa aqui, Rô também. Comenta aqui a sua cidade para eu saber de onde você está falando. Comenta também aqui a sua atividade para eu saber cada vez mais o meu conteúdo, o que ele pode ajudar você, né? Seja você da área da psicologia, da área do direito ou até mesmo interessado no tema, né? Quer saber mais conteúdos, isso também pode ajudar. Então comenta aqui para eu saber, né? O pessoal está chegando aqui, enquanto isso vamos chegando na live, né? Comenta aqui sua cidade, seu estado, sua atividade, seu trabalho, as suas questões. É um momento que eu também entro para interagir com vocês também, com os presentes. Christian também, bem-vindo, nosso parceiro aqui da consultoria. E assim eu consigo estar com vocês, pessoal. Então o papo aqui hoje é sobre assistência técnica na área da psicologia jurídica, né? Até dando continuidade a esse papo que eu já venho batendo aqui com vocês e que até agora, um pouco pelo recesso, as atividades, eu tenho condição de aumentar mais ainda o meu conteúdo com vocês. Então esse é o papo que a gente vem batendo. Para quem tem muito interesse, está assistindo ou quiser assistir as outras lives, eu falei de coisas mais técnicas sobre o trabalho da psicologia jurídica, inclusive na de ontem, né, respondendo aqui os advogados um pouco sobre até o trabalho em relação a como ele vai acompanhar esse depoimento especial, o que ele vai participar, o que ele pode dizer. Então quem quiser assistir tá lá, né, pessoal que está chegando aí, bem-vindo, estou vendo que vocês estão entrando, a Sara também, nossa aluna, bem-vinda, assistente técnica que já atua, tem os seus casos na cidade de Frutal. Quem precisar de um assistente técnico também na região de Minas Gerais, tem o trabalho da Sara, muito competente, inclusive, aluna nossa, perita 10X, sempre faz supervisão nos seus casos. Então tá aí, já tá identificado. E o pessoal que tá chegando vai colocando aqui, que ainda não vi ninguém colocar sua cidade, região, profissão, sua forma de atuação, para a gente saber. Bianca, bem-vindo, Psicologia Aprendiz também. Vamos lá, pessoal, vamos engajar aqui para essa live poder chegar a mais pessoas, inclusive quem quiser compartilhar esse conteúdo também para outras pessoas que precisam, enfim, vamos ajudar essa live a chegar para mais pessoas também, para a gente ampliar cada vez mais, né, a possibilidade, o campo de trabalho, até mesmo a parceria entre, né, o advogado e o assistente técnico, porque nesse campo educacional a minha missão é inclusive contribuir, né, porque eu acredito muito nisso, nessa psicoeducação, ou seja, é tarefa nossa enquanto profissional, na verdade. Quanto mais nós mostramos para os advogados, para a sociedade, a importância do trabalho do psicólogo forense, né, o psicólogo jurídico, o que acontece? Cada vez mais esse profissional fica valorizado e reconhecido a sua importância dentro da sociedade. Então, isso também é tarefa dos profissionais, poder mostrar, né, a importância do seu trabalho, né, por exemplo, demonstrando como seria a sua atuação, o que ele pode contribuir em termos técnicos e a importância dele. Então, quando isso acontece, acaba sendo
uma psicoeducação, porque dessa maneira leva também a informação. O advogado, ele precisa estar orientado para orientar o cliente dele, que quando em casos que envolvem matéria técnica, de natureza técnica, por exemplo, principalmente em casos como os que discutimos aqui todos esses dias, né? Eu falei muito para vocês do trabalho aqui que a gente realiza na consultoria em específico, né, que é o meu campo de atuação mais forte no mercado de trabalho, em parceria com os advogados, né, e mostrei aqui um pouco, a partir dos nossos trabalhos, um pouco do campo para vocês, de trabalhos que realizamos fazendo pareceres sobre situações que tem no processo judicial, psicológica, que envolvem depoimentos, especiais, que envolvem a oitiva de crianças, que envolvem também a avaliação de personalidade dos envolvidos, né, de um perfil psicológico criminal, de também traçar um perfil psicológico. Então, a partir do trabalho que eu venho mostrando para vocês, com o intuito de mostrar exatamente o campo, né, como existe muitas possibilidades e a importância e a necessidade desse profissional. Então, quando ele vai trabalhar, por exemplo, no sentido de traçar um perfil psicológico em casos que envolvem, por exemplo, questões criminais, olha que importante uma questão. Muitos advogados, inclusive, não se atentam para o que está escrito no código sobre a questão da inimputabilidade ou da semi-imputabilidade, né? Ou seja, ele não precisa ser totalmente insano do ponto de vista mental, né? Ou seja, ser 100% louco, digamos assim, em linguagem popular, né, em linguagem leigo, por exemplo. Então ele não precisa ser 100% louco, mas uma avaliação psicológica, ou quando você faz um traço do perfil psicológico, você, através do histórico de vida, através ali também das análises sobre a avaliação do indivíduo, você pode fazer conclusões clínicas que podem envolver psicopatologias. Essas psicopatologias ou deformidades, né, de limitações do pensamento, podem ser cognitivas, podem ser de muitas ordens, por isso que você tem que investigar. Pode ser do ponto de vista mental. Então, a importância, por exemplo, de uma avaliação dessa numa defesa criminal não se trata, né, de uma questão de uma verificação de uma insanidade 100%, é isso que eu estou querendo dizer. Mas basta apenas você poder demonstrar para a justiça questões de alterações psicopatológicas, ou seja, deformidades na forma do pensamento, ou deformidades no funcionamento mental, ou questões, inclusive, de outras ordens que pode alterar, né, a forma de funcionar daquele indivíduo, e essa alteração ela tem que ser levada em conta. Então, algum atenuante pode também ser ali encontrado dessa maneira. Então, notem vocês que, por exemplo, o trabalho técnico, né, e é muito importante, então, essa psicoeducação que eu venho falando para vocês aqui, mostrando para o profissional, né, e mostrando para os advogados a importância em matérias como essa, do advogado poder deixar claro para o seu cliente essa possibilidade. Por quê? Porque aí o cliente dele também vai poder ter acesso, né, do ponto de vista técnico, a uma matéria que seria muito importante incluir no processo judicial, ou pelo menos aumentar o padrão de discussão, né, de qualidade da produção daquela prova e de discussão. Então, as avaliações do perfil psicológico precisam ser feitas, nem sempre são feitas, né? Então, como medir, como avaliar,
como calcular, né, uma conduta ou aplicar uma pena até para aplicação correta, né? Muitas vezes o defensor ali, ele também, com os recursos que ele tem, ele também precisa garantir que não haja abusos, que não deixe de faltar alguma informação que pode ser levada em conta para beneficiar o seu cliente. Então, quando ele pode fazer um exame, quando ele pode traçar um perfil, quando ele pode entender as motivações, quando ele pode diagnosticar determinadas situações de saúde mental, né, como eu estava explicando, ou da formação psicopatológica, ou problemas, isso que eu ia complementar, problemas ligados ao histórico de vida, que através de um exame pode ser identificado. Muitas vezes esses problemas estão ligados ao uso de substâncias de álcool e drogas. Inclusive, na área criminal, a gente sabe que existe uma estatística que a grande maioria dos casos que estão na área criminal, também os envolvidos têm relação com problemas ligados ao uso de substância como álcool e drogas. E, por exemplo, muitas vezes essas questões do traço do perfil de personalidade acabam não sendo analisadas e não levando em conta ali para a discussão judicial. Deveriam ser. Por que não são? Muitas vezes elas não beneficiam o acusado ou não beneficiam ali, né, todo ali aquele sistema de como está sendo feita a acusação. Deveria ser, inclusive, para levar luz um esclarecimento maior, até pelo próprio sistema de acusação, mas nem sempre é feito. Então, cabe sim à defesa a poder melhorar e aumentar o padrão de qualidade daquela produção da prova. Por exemplo, se não se relaciona as questões ligadas, né, nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, a, por exemplo, problemas ligados ao uso de substância como álcool e drogas, então, por exemplo, não está levando essas questões de saúde mental para a discussão criminal, para a discussão jurídica. E cabe sim à defesa poder levar esse entendimento se aquilo não estiver sendo feito pelo Poder Judiciário, né? Então, estou mostrando para vocês que em casos como esse, por exemplo, acaba sendo negligenciado, né? Ou acaba sendo subutilizado. Acho que essa é uma outra boa palavra, né, para dizer que em casos acabam sendo subutilizados e aí deixam de levar considerações importantes, né, ao processo judicial, à produção da prova judicial, à feitura dessa prova, né? Então é dessa forma que o assistente técnico ele vai inclusive poder atuar e trabalhar em conjunto, em consonância ali com a defesa, buscando ali esse exercício e buscando ao mesmo tempo podendo subsidiar tecnicamente com as questões que ele puder também demonstrar, ou ligadas ao perfil de personalidade ou ligada à questão técnica ali da própria produção da prova. Tô vendo que o pessoal tá chegando aqui, bacana a participação de vocês, doutor Heitor aqui de Campinas. Inclusive, né, também temos a oportunidade aqui de atuar em consonância em alguns casos, até quem quiser mais informações sobre advocacia criminal na área de Campinas. Depois o doutor se identifica aqui, bem-vindo, prazer aqui também, sua presença. Acho que o Maurício comentou aqui alguma coisa. Tive 2 clientes esquizofrênicos no passado. Sofria de paranoia acústica. Então, olha que interessante, é verdade. Inclusive, muitas vezes, a paranoia, né, que é típico também uma manifestação típico de doenças mentais, digamos assim, da esquizofrenia, em alguns casos, né, do paranoico, que acaba não tendo alucinações, por exemplo, ou algo de um nível muito grave do seu funcionamento, mas que ao mesmo tempo possui um pensamento
ideias paranoicas, e que muitas vezes essas ideias podem até ser plausíveis, né, dentro do delírio paranoico dele. E isso também tirar o cliente um pouco do funcionamento da realidade, né? E esses casos de paranoia também acontecem muito, e isso acaba sendo mal identificado, inclusive mal identificado na questão judicial. Não é paranoia, acho que eu li errado aqui, perdão. Pareidofilia. Entendi. Achei que você estava falando de paranoia, de esquizofrenia paranoide, mas também é uma questão para a gente se atentar, né, no sentido de você, né, poder dar esse diagnóstico. Muitas vezes a paranoia, quando não é uma manifestação de alucinação ou num nível muito grave, ou sintomas paranoicos, muitas vezes demora para ser percebido ali na questão judicial. E é importante porque também a paranoia, né, pode tirar ele da compreensão do funcionamento da realidade. Até se você quiser falar um pouco desses casos, né, dos clientes que você teve com essa condição de esquizofrenia, aí eu não sei qual foi a sua atuação, se foi numa questão de interdição, numa questão ali ligado a algum tipo de conduta criminosa. Pode até colocar aqui pra gente saber também até da sua área. Mas então, pessoal, fora essas questões que vocês estão comentando aqui, né, acredito que é isso, né? A informação que precisa ser levada cada vez mais é justamente o quê? A importância do papel do assistente técnico, que vai ser esse profissional, no caso em questão da psicologia jurídica, e quais vão ser, né, as matérias e o ramo de atuação que esse profissional ele vai poder ali tecnicamente auxiliar, né, justamente a questão judicial ali na formação daquela prova, pelo menos trazendo os elementos ali daquela área que envolvem a matéria, né? Porque o assistente técnico, ele tem uma equivalência ao perito, ele é tão conhecedor daquela matéria quanto o perito, digamos assim. Então ele tem a mesma condição de expert de explicar, né, assuntos da matéria, e muitas vezes não vai ser explicado pelo perito ou pelo próprio poder judiciário ou pelo andamento do próprio poder judicial. E aí que se faz também a importância, né? Então esse era o tema um pouco aqui, aí que também a importância da própria produção de prova, né, a partir ali da defesa, a partir do assistente técnico, a partir desse auxiliar, né, quando ele entra ali para poder auxiliar, né? Então essa seria a importância da participação desse assistente técnico, né? Inclusive isso pode ser dado o nome, né? Muitos dão o nome da questão da investigação defensiva, no sentido também de ser mais ativo na produção de provas da defesa, né? Embora a defesa precisa desfazer as provas, digamos assim, né, que são produzidas, ela também pode ser ativa na produção de prova. Então muitas vezes essa atividade ela pode se dar por um parecer, né, uma análise de algum depoimento, um contralaudo, né, ou um laudo que vai poder apresentar uma versão sobre a personalidade que ainda não foi apresentada, como estava mostrando para vocês, ou ligado a alguma deformidade, alguma alteração psicopatológica, né, ou ligada a problemas de saúde mental, como álcool e drogas, na sua formação ali também da personalidade, né? Enfim, diversos assuntos que vão poder
né, ser importante esse profissional poder esclarecer ali e poder auxiliar. Então a busca pelo trabalho desse profissional vai se dar nesse sentido para que ele possa produzir essa prova. E aí é claro que em cada caso é um caso e esse profissional ele vai analisar ali junto com a defesa, com o advogado, qual seria a melhor produção dessa prova, né? Então seria essa questão. Eu estudo e analiso áudios há 50 anos e esses 2 clientes ouviam coisas que não existiam na gravação. Eu sou um engenheiro, entendi. Que é uma forma, né, ali de alteração da realidade. Então, bacana, né? Sempre temos aí diversas possibilidades diante dessas análises e a importância de você trazer uma conclusão técnica para o processo. Pessoal que está entrando aí, seja bem-vindo também. Agradeço a participação de vocês todos, até os que estão participando, né? Continuem participando, divulgando, né? Vou estar entrando cada vez mais aqui, principalmente pelas manhãs, né? Às vezes também posso entrar em algum outro horário, mas com esse objetivo mais de estar com vocês mesmo também, né? Às vezes eu trago alguma coisa mais técnica, mas também com o objetivo de estar conhecendo um pouco vocês, o pessoal está identificando aqui a cidade, de onde fala, um pouco da sua área de atuação, né? Até respondendo as dúvidas, igual vocês colocaram aqui. E com isso, com essas lives, eu também consigo ir demonstrando o dia a dia aqui das atividades, inclusive, né, da consultoria, dos trabalhos técnicos que são realizados, assim como eu venho demonstrando para vocês. Demonstrei aqui um pouquinho hoje, né, sobre os trabalhos, principalmente ligados a esse exame também da personalidade, o traço de perfil, né? Tudo aquilo que precisa ser buscado num trabalho técnico, né? Lembrando que esse trabalho, a importância dele é que ele tem um caráter técnico-científico, então é sempre recomendado buscar um profissional que tem de fato, né, a competência e a capacitação técnica forense e da área da psicologia, que são os profissionais habilitados a fazer essas análises, a fazer diagnósticos, né, a fazer pareceres, né, não se enganem também buscando um profissional que não tem essa competência ou não vai ter, né, essas metodologias do ponto de vista da ciência psicológica. E aí mostrando para vocês aonde está a inserção do psicólogo, então, nas demandas, na natureza desse trabalho, né? Aí em parceria com os escritórios de advocacia, mas atuando de modo técnico, né? Dando então ali pareceres sobre questões judiciais, psicológicas, sobre o gerenciamento da prova, né? As provas testemunhais, testemunhas e vítimas, análises de depoimentos, exames de credibilidade, diagnósticos diferenciais, né, entre questões da credibilidade, né, se está falando a verdade ou a mentira, mais a partir de um diagnóstico psicológico, né, os exames de personalidade, né, ou seja, demonstrar um traço do perfil de personalidade. Então são todos esses elementos técnicos, né, dos trabalhos que a gente realiza aqui em parceria com os advogados, e eu mostro aqui para vocês, para que vocês entendam, né, tem um exemplo dessa atuação, né, para que se você é profissional da área, você pode entender como trabalha esse profissional, né, se você já atua, isso pode agregar ali na sua atuação, e se você é advogado também, para que você saiba também cada vez mais para poder ali orientar o seu cliente, né, a constituir na defesa também o seu assistente técnico, e que o assistente técnico pode muito agregar, né? Então mesmo que não tenha o perito ou que não vai ser feita uma perícia, ele pode com o assistente técnico produzir provas, produzir pareceres, produzir laudos, contralaudos, e a qualquer momento ele apresenta dentro do seu processo judicial, e aquela prova, óbvio, né, com o intuito de beneficiar
o seu cliente, né? Então, acho que deu para falar bastante aqui com vocês, né? Quem quiser mais conteúdo e mais live, assistam aqui as dessa semana, né? Eu falei alguns conteúdos técnicos, quem tiver interesse no tema. Falei sobre as falsas denúncias, fiz 3 lives sobre falsas denúncias e diagnóstico diferencial. Mostrei para vocês qual é o exame que tem que ser feito pelos peritos. Isso no caso que envolve ali falsas denúncias, depoimento especial, também falei sobre isso. Falei sobre o trabalho do perito também e do assistente técnico, principalmente do assistente técnico nessa fase aí, né, de investigação defensiva ou mesmo da própria defesa, nas revisões criminais, ou seja, a qualquer momento. A importância desse trabalho, e é isso que eu venho demonstrando para vocês. Então, quem quiser conteúdo tem aqui, quem estiver acompanhando, né, até agradeço a atenção, a audiência, né, eu vi que está chegando um pessoal, vai renovando, vai chegando, vai entrando, deixa aqui o comentário de onde você está falando, vai divulgando, né, eu vou estar sempre entrando aqui, principalmente na parte da manhã, para mostrar mais desse trabalho mesmo, mais do dia a dia, né? E o meu objetivo é levar cada vez mais a informação para conscientizar, né? Cada vez mais profissionais, né? Advogados e psicólogos e a sociedade em geral da importância do trabalho desse profissional, né? Então é um processo de conscientização à medida que se informa cada vez mais a importância do trabalho desse profissional, a sua atuação. Então você que está participando aí, né, já coloca para mim a sua região para eu saber a sua área de atuação. Fique atento, tem muito conteúdo aqui. Se quiser assistir as lives que eu falei do tema, estão aqui para trás, você vai encontrar, vão ficar no ar. E fique atento, porque eu vou estar sempre entrando aqui com vocês, sempre passando, né? E a live é para isso mesmo, para a gente conversar, para a gente bater um papo, igual o pessoal colocou aqui, né? Para eu me aproximar de vocês, para a gente fazer um network também entre os profissionais. Afinal, essa ferramenta deve ser usada para isso, né? Então, dessa forma também eu priorizo quem está presente, quem participa, quem está aqui com uma participação, quem está se colocando, até para valorizar a participação de vocês. Então fiquem atentos, por hoje é só. Hoje à noite, lembrando que tem a live sobre a oficina de documentos, de produção de documentos psicológicos judiciais. Vou falar dessa live, se você quer participar dessa oficina para melhorar a sua escrita, seja você psicólogo ou advogado, as inscrições estão oficialmente abertas. Mas aí só às 7 horas mesmo que eu vou estar com vocês. Então por hoje é só, era isso. Obrigado, pessoal. Vou deixar meus agradecimentos aqui, meu grande abraço e um excelente dia a todos.